Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar. E hoje eu vou conversar com o infectologista Guilherme Cortes. Guilherme é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Saúde Pública pela Fiocruz. Hoje nós vamos falar sobre a segunda onda do novo coronavírus na Europa. Vamos falar sobre a expectativa para a vacina. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme, é um prazer estar aqui com você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu quem agradeço mais uma vez a sua presença aqui no canal. Doutor Guilherme, a Europa enfrenta uma segunda onda do novo coronavírus. A França e a Alemanha, por exemplo, já decretaram medidas mais severas. A França decretou lockdown até o dia 1º de dezembro. Mediante a essa segunda onda do novo coronavírus lá na Europa, o que o nosso país pode tirar de lição? Acho que a primeira coisa, assim, a Europa mostrou, né, que é possível controlar a transmissão viral. Por isso que eles estão tendo uma segunda onda, porque eles controlaram a primeira onda, né? Viveram meses sem risco de transmissão viral e estão voltando a ter risco de transmissão viral. Então essa é a primeira coisa, que sim, investir em vigilância epidemiológica, investir em detecção de casos, investir em detecção de contactantes desses casos, né? Colocar essas pessoas em isolamento e em quarentena, e a intensificação de medidas de distanciamento social, que culmina no lockdown, são medidas que contêm a transmissão do vírus. Investir nessas medidas é essencial para manter a segurança da população. Esse é o primeiro aprendizado que o nosso país não aprendeu. A gente até o momento não teve absolutamente nenhuma medida concreta, nenhum grande investimento em vigilância epidemiológica ou medidas para controlar a transmissão viral. Esse é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado, Guilherme, eu acho que é que mesmo com as medidas sendo implementadas, mesmo assim há problemas sérios de saúde, há incrementos de casos, né? E sempre que há maior liberação, isso volta em algum momento. O nosso país optou por não fazer controle da transmissão do vírus. A gente não teve em nosso país, nosso estado ou nossa cidade, nenhuma ação concreta para controlar a transmissão do vírus. A gente deixou o vírus acontecer, a transmissão acontecer e se cuidar. Agora, com a liberação, com as pessoas cansadas, né, voltando às atividades por necessidades econômicas ou porque a gente precisa continuar a vida, né, a gente espera, infelizmente, que haja uma aceleração muito intensa, né, dos casos aqui na nossa região. Doutor Guilherme, centenas de mutações do novo vírus já foram identificados na Europa. Com essa segunda onda, esse vírus que tem circulado lá no continente europeu, ele pode ser mais grave que o vírus da primeira onda, quando começou a pandemia? Pode, isso é só o tempo que vai dizer para a gente, né? Então, as mutações podem aumentar gravidade, pode diminuir gravidade, pode manter a mesma gravidade, né? Então, assim, a gente não sabe qual vai ser esse comportamento, né, nessa nova onda. O que aconteceu até agora é que a gente não viu nenhuma mutação que representasse maior gravidade de doença. Felizmente não, até o momento não. Aqui em Juiz de Fora, nós tivemos a primeira morte de uma criança de 9 anos em decorrência do coronavírus. O boletim epidemiológico da prefeitura mostrou que ela não tinha nenhuma comorbidade prévia relatada. Qual leitura se pode fazer, doutor Guilherme, desse caso, já que as crianças, os sintomas são mais leves ou muitas delas não apresentam sintomas? Então, é verdade, assim, que a maioria das crianças evolui de forma benigna, né? Então as crianças têm muito menos chance de terem complicações relacionadas ao Covid do que um idoso ou do que um adulto, né? Mas elas podem acontecer. Podem ocorrer pneumonias graves por, né,
Covid em crianças, e pode ter uma síndrome uma síndrome inflamatória multissistêmica, semelhante a outras doenças descritas em criança, como a doença de Kawasaki. É uma doença inflamatória, inflama o corpo todo, e a criança pode ficar muito grave por conta disso. Então, a questão é, mesmo sendo mais raro, mesmo que a frequência não seja tão elevada quanto é a ocorrência de casos graves em idosos, mas sim, crianças podem evoluir com gravidade, com Covid, e podem falecer, infelizmente, como foi o caso descrito por você, né? Enfim, então, isso só ressalta a ideia que a gente deve proteger a nossa população, independentemente se a população tem um menor risco de gravidade, como as crianças, ou um maior risco de gravidade, como os idosos, ou quem tem comorbidade. Guilherme, a única forma da gente fazer isso é controlando a transmissão viral, que até o momento só tem uma maneira de fazer isso, que é a maneira que a gente sabe há décadas como tem que se fazer, que a epidemiologia de doenças infecciosas a gente sabe como fazer isso, que é com ações de vigilância epidemiológica, com ações de identificação de casos e contactantes, né? Isso tem que ser feito, associado a muita testagem para instrumentalizar essa ação de vigilância epidemiológica. E isso a gente não viu ser feito, absolutamente não. Enquanto a gente não fizer isso, não há como discutir com segurança, Guilherme, a flexibilização. Não há como ter nenhuma perspectiva de mudanças de onda, como foi feito no estado de Minas Gerais, Guilherme. Sem ações de vigilância epidemiológica, a gente está furando a cartilha, está furando a regra número 1, que é esse controle da transmissão viral, para daí sim seguir o próximo passo. A gente está aceitando uma estabilidade por um período de tempo no padrão de ocorrência de casos, né? Para o momento de maior flexibilização. A gente está com pressa para fazer isso sem investir de uma forma segura para fazer essa flexibilização. A gente teria que ter uma queda de número de casos, queda por minimamente 2 semanas, idealmente por pelo menos 30 dias, né? Para daí a gente começar a andar para frente. Enquanto a gente não fizer isso, Guilherme, a gente vai continuar deixando nossas crianças, idosos e adultos, toda a população sob risco, né? Portanto, as crianças, cara, não são somente vetores de transmissão. As crianças podem sim ter casos graves. O doutor Guilherme, eu peguei uns dados no site da prefeitura. A prefeitura ela tem um link exclusivamente de dados do coronavírus, e lá mostra que 70% da UTI está ocupada e 62% dos leitos de enfermaria também estão ocupados. Mediante a esses números e levando em conta que nós estamos em plena pandemia, são números normais por conta da pandemia, ou são números extremamente altos? Não, são números altos. O que aconteceu? Se houve algum investimento, um investimento bem feito, que isso é indiscutível, né, da gestão pública, foi em abertura de novos leitos. Então isso é indiscutível, fizeram um ótimo trabalho. Na cidade a gente provavelmente tem mais, cerca de 100 leitos a mais do que a gente tinha na época da pré-pandemia. E esse é um benefício que eu acho que vai perdurar. Se não tivesse tido esse aumento de leitos, a gente já tinha colapsado o nosso sistema, entendeu, de saúde, de leitos de CTI, há meses. Então isso foi um trabalho, sim, muito bem feito da gestão. Então o que é para se criticar, como eu critiquei atrás, é para se criticar, e o que é para se aplaudir, é para se aplaudir. E essa é uma questão que é para se aplaudir. A gente está alto desse jeito, mas muito por causa do Covid. Porque a gente ampliou os leitos, isso foi um trabalho bem feito, e permitiu que a gente não chegasse aos 100%. Se a gente tivesse com o número de vagas que a gente tinha em fevereiro, em janeiro, já teria tido colapso, entendeu, de CTI. Estaria, se fosse possível, 120%, não sei, 110%. Mas, felizmente, a gente ainda está tendo oferta de leitos. Então, isso, de fato, é uma coisa que não aconteceu.
Então a gente continua ao longo desses meses todos tendo leito para internação dos pacientes. Qual que é a questão? Que as pessoas continuam adoecendo e a gente não está fazendo nada para prevenir que essas pessoas adoeçam. Essa é a crítica. Doutor Guilherme, a Nízia Trindade, que é presidente da Fiocruz, ela deu uma entrevista para o Estadão dizendo que a Fiocruz vai começar a produção de vacinas a partir de janeiro. Eles vão produzir a vacina da Universidade de Oxford. E ela também disse nesta entrevista que as vacinas começarão... eles vão começar a aplicar a vacina a partir de março, segundo a previsão, porém não será uma vacinação em massa. Se a população espera por essa vacina ansiosamente, o que se diz para a população quando se lê uma notícia como essa? Eu acho que foi uma notícia realista, né? Porque um dos problemas de qualquer estratégia de vacinação, na verdade, é você garantir acesso a essa vacina. E para garantir acesso, você tem que primeiramente conseguir produzir. Então, você imagina, você tem que ter uma fábrica, né, isso, com os insumos para conseguir produzir muitas doses e garantir essa distribuição. Então, desde dinheiro para isso, a questões logísticas para conseguir fazer toda essa produção e o tempo para essa produção. Então, tem questões operacionais, né, envolvidas que têm que ser levadas em conta na consideração do tempo que vai se levar para se vacinar as pessoas. Entendendo essas dificuldades, os gestores acabam traçando estratégias, né, de populações prioritárias para tomar vacina. Então, assim, em vez de vacinar todas as pessoas, vamos vacinar algumas populações prioritárias. Possivelmente, eu imagino que sejam as pessoas que têm maior risco clínico de adoecer. Então, as pessoas com maior vulnerabilidade, como os idosos, passem a ser uma das populações prioritárias para receber essa vacina. Agora, uma coisa importante em relação a tudo isso, principalmente pela impossibilidade de vacinar todo mundo ao mesmo tempo, né, a vacinação em massa, é que a vacina não é e não será sozinha uma bala de prata. Não será a solução de todos os nossos problemas. Nem com a conclusão, né, do estudo fase 3, né, e aí autorizando a Anvisa a regulamentar a vacina no nosso país, né, nem tampouco, né, quando ela conseguir já ser produzida e implementada. Na história, toda estratégia de vacinação de sucesso, e aí tem dois, por exemplo, de grande sucesso, a vacinação contra a varíola, né, que erradicou da face da terra a varíola, e a vacinação de poliomielite, foram associadas a ações de vigilância epidemiológica. Isso que a gente está falando desde o início da epidemia. Então, para erradicar a varíola, não bastou a vacina de varíola sair vacinando todo mundo. Foi junto com ações de vigilância epidemiológica. Um dado da varíola, né, que, por exemplo, na Índia, chegaram a visitar 1 milhão de casas, procurando casos de varíola para conseguir fazer a vacinação guiada e acabar de bloquear a transmissão de varíola, né, no país. Poliomielite é a mesma coisa. São ações de vigilância epidemiológica junto com vacinação, para a gente saber aonde ainda estão ocorrendo casos de poliomielite e a gente intensificar a vacinação naqueles países, naquelas localidades. Portanto, mesmo com o advento da vacina, a gente vai continuar precisando investir em vigilância epidemiológica para que a gente consiga, de fato, controlar a doença. Doutor Guilherme, síndrome da Covid-19, o que significa isso? Saiu um estudo recente do Instituto Nacional de Pesquisa de Saúde do Reino Unido, apontando quatro tipos dessa síndrome da Covid-19 prolongada. Explique, por favor. Então, são as síndromes pós-Covid, né?
Então, na verdade, a gente pode ter as sequelas, né, das doenças, da gravidade da doença, seja uma sequela pulmonar que fica, a pessoa fica com dificuldade de respirar, sequelas cardíacas, né, e aí o coração fica mais fraco, né, sequelas próprias da terapia intensiva, né, e que tem uma fase, um tempo de recuperação. Mas tem também o que está sendo descrito como a síndrome pós-Covid, uma inflamação que acontece no corpo de forma mais prolongada, que a pessoa pode ter diarreia, pode ter manchas no corpo, né, como se fosse dermatites, né, pode ficar com umas palpitações. Então, assim, essa síndrome que está sendo descrita, né, dessa inflamação que se perpetua por mais tempo, né, e que é uma preocupação. Qual que é a grande preocupação, Guilherme? Que a gente não conhece quais são os danos possíveis desse vírus a longo prazo na nossa vida. Esse vírus a gente não conhece, não tem nem um ano, daqui a pouco faz um ano que a gente conhece. Então, portanto, não tem ninguém vivo, né? Não tem ninguém na face da Terra que tenha tido Covid há mais do que um ano. Então, a gente sequer sabe ainda quais são os efeitos em um ano, muito menos em 10 anos ou 20 anos. Há discussões, por exemplo, que a inflamação que o Covid causa pode aumentar a chance de demência em quem pega Covid e tem meia idade, né? Então, assim, são várias discussões que os estudos futuros, os estudos prospectivos vão começar a sair, né? Então, talvez se feche mais, se caracterize mais a síndrome pós-Covid, que ainda tem algumas dúvidas em relação à caracterização, diarreias recorrentes, palpitações, mal-estar, enfim, umas manifestações esquisitas no corpo, a pessoa não se sente tão bem, fora as sequelas orgânicas e objetivas, né? E sequer ainda como a gente saberia tratar isso, né? A gente não sabe ainda como trata essa síndrome pós-Covid. E nessas sequelas pós-Covid, né, nessas complicações, a gente não pode esquecer dos danos psíquicos, né, que também existem, né? A gente fala muito dos danos psíquicos da sociedade como um todo, pelos efeitos negativos da quarentena e dos isolamentos, mas as síndromes de estresse pós-traumático, entendeu? Pelo trauma que a pessoa tem ao adoecer por Covid, também são questões discutidas, né? Você acredita, doutor Guilherme, agora, nós vamos entrar no verão daqui a pouco mais de 40 dias e vamos entrar num período quente pelos próximos 3, 4 meses. E é natural que as pessoas queiram ir à praia, aos clubes. Então, como fazer uma flexibilização, se assim posso colocar, para que todo mundo aproveite de uma maneira segura? Assim, é difícil responder isso se a gente vai ter essa segurança, né, ao longo dessas próximas semanas. Eu não acredito. Não vai dar tempo para isso. Para ter essa segurança agora, a gente teria que ter investido nessa segurança nos últimos meses, né, com a intensificação do controle de ações de controle de transmissão viral. Isso não foi feito. E aí a gente começa um período do ano de fato com alguns outros riscos. Além dessa coisa de querer sair de casa por conta do calor e as atividades, as pessoas se encontram, no final de ano tem as festas de finais de ano, né? E que as famílias se encontram, enfim, ou no trabalho, as pessoas têm as confraternizações, e todos esses são momentos, né, que tem chance de surtos, né, familiares, de transmissão de doença, e esse é um receio, sem dúvida nenhuma, né, que nessa época agora isso se acentue, né? Mas medidas de segurança a gente não vai ter. Eu acho que uma forma de minimizar, pelo menos nos encontros de final de ano com os familiares, seja de fato a gente tentar bloquear o nosso convívio, né, de trabalho com outras pessoas nas 2 semanas prévias à reunião de família, seja de Natal, de Ano Novo, enfim, desses encontros de família. Porque com isso a gente minimiza a chance de a gente estar infectado e de levar a doença, entendeu, para aquela bolha, para aquele convívio. Então essa acho que seria uma estratégia, mas eu não acredito que ao longo das próximas semanas haja tempo para controle de transmissão de casos na nossa comunidade a ponto de diminuir o nosso risco e a gente ficar mais tranquilo. Acho que não.
Dr. Guilherme, eu quero mais uma vez agradecer a sua gentileza, a sua presença aqui no meu canal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá!